E agora, para introduzir aqui o Arthur, eu posso começar a falar. O Arthur, ele é o cara sensacional, né? Ele é o mastermind da Bean Experts. Ele enxergou lá atrás isso que o Rômulo comentou. A falta de material, de conteúdo disponível para a gente evoluir nessa questão do BIM. E isso ele percebeu que só tinha livros e materiais em inglês. Então, lá atrás, em 2015, o Arthur resolveu criar a BIM Experts, que é isso que vocês estão vendo hoje aqui. Essa semana, a BIM Experts, ela não chega do nada, né? Foram anos aí que o Arthur foi pensando e digerindo essas coisas todas e conhecendo todo mundo. Então, para falar um pouquinho do Arthur, ele é um engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Paraíba e fez a graduação sanduíche dele lá nos Estados Unidos, no Arizona State University. Ele é atualmente BIM Manager na Blackbird Industries, ele está lá na Austrália e possui a pós-graduação, foi também meu colega de pós-graduação na Zigurati, fez a primeira edição do International Master BIM Manager, e agora, falando isso tudo, essa parte da BIM Experts é uma das partes que, pelo menos eu, sinto muita felicidade de fazer parte, graças ao Arthur, porque tudo isso daqui está sendo possível graças ao que ele enxergou lá atrás. Então, sem mais delongas, Arthur, dá um oi pro pessoal aí, que para encerrar essa semana. Fala, galera, muito obrigado, Guilherme, aí pela introdução. Nem sabia que você ia me introduzir, eu achei que a gente ia direto para o assunto, né? Então, boa noite, pessoal no Brasil. Aqui tá começando amanhã aqui na Austrália, né? Eu venho acompanhando vocês aí. Até pedi desculpa durante a semana, a gente não teve como acompanhar todos os dias, porque a gente tava lá em Sydney, no evento da Autodesk Forge, né? Fazendo desenvolvimento aí de produto, foi muito legal, a gente compartilhou algumas coisas nas mídias sociais da gente. E, cara, eu tô muito feliz, primeiramente para agradecer a todo mundo que vem participando da Semana BIM Experts. Foi um esforço imenso fazer essa semana. Eu acho que só quem está aqui no background, né, essas 14, 16 pessoas que estão aqui por trás, trabalhando para o desenvolvimento desse evento, acho que só a gente sabe aí as dificuldades, mas cada mensagem aí de agradecimento, cada mensagem que as pessoas estão participando, eu estou vendo uma participação ativa e isso está sendo muito legal. E também, pô, bem orgulhoso aí da nossa Paraíba, né? Estamos aqui com o Rômulo. A gente, pô, cara, tá quase um Vale do Silício do BIM na Paraíba, né? Rômulo, Rui, o Cadu, o Ricelli, o Alan, o João Tatrai, o Ramon, o Tiago Cavalcante, tem o outro Rômulo do Civil 3D, tem eu, que apesar de estar aqui, né, sou paraibano também, então acho que, assim, tem sido feito um desenvolvimento muito legal na Paraíba na questão do BIM, e eu fico muito feliz de fazer parte disso aí junto com todos esses profissionais. E agora vamos falar um pouco sobre a minha parte, né, a minha palestra aqui que eu preparei para vocês, que é exatamente sobre dicas de como cobrar e implementar serviços BIM. Apesar de não ser diretamente relacionado ao orçamento, é uma dúvida que nós temos recebido diariamente, o pessoal sempre pergunta no Instagram, a gente está fazendo alguns vídeos no Instagram, então quem não conhece ainda nosso trabalho, segue a gente lá, @BIMExpert, e aí o pessoal sempre pergunta, Arthur, como é que eu faço para implementar isso num projeto? Como é que eu faço para implementar isso em uma empresa? O que é um BIP? O que é um BEP? Quais são os entregáveis, né? E aí eu preparei essa palestra para complementar um pouco isso e tentar trazer um resumo completo da segunda semana BIM Experts, que foi bem longa, né? A gente teve aí muitas palestras, tivemos aí algumas palestras até extras. Então tivemos na segunda o Fábio Sato falando sobre quantitativo de fiação, depois o Antônio Meirelles trazendo uma introdução ao VICO, com questão de planejamento e orçamento, o Guilherme falando aí sobre quantitativos com drone, que é um tema que a gente discute bastante, até porque eu tive muitas dificuldades para usar drones, e aí o Guilherme me ajudou bastante para isso. O BIM não se faz sozinho, eu gosto muito de falar isso. Também não tem receita de bolo, não tem aquele botãozinho mágico, a gente está aqui para desmistificar alguns desses temas e tentar trazer aí o melhor caminho possível para que vocês consigam adotar isso da melhor forma possível, tanto na sua vida profissional, na sua empresa, ou seja, lá onde você queira. Agradecer também, né, o Daniel Petrin, falou um fluxo muito legal com VBA, com Dynamo, utilizando aí o Raft, né, e Solibre. Teve o Steve Hoser, que fez uma palestra muito legal também, que foi em inglês, não sei quem pôde acompanhar. O Júlio César Faria, falando sobre um fluxo de trabalho assim gigantesco que ele também vem desenvolvendo com várias aplicações de software, usando ArchiCAD, Raft, Vectorworks.
O Antônio Fácil, caiu até energia, então Lady Murphy, apesar do nosso seguro, né, Guilherme, lá, acho que a Lady Murphy apareceu naquela palestra e caiu a energia do Antônio Fácil, foi muito legal, e a gente conseguiu desenvolver a palestra, mas muitos aprendizados, o Thiago Almeida e o Roma Polari dando show, e agora acho que é minha vez, né, uma responsabilidade gigante aí para estar fechando esse evento, eu sei que é tarde no Brasil. Oi. Só para comentar também, o pessoal da mesa redonda, pô, você esqueceu deles aí? A mesa redonda, cara, teve, pô, o Assis, teve, que não palestrou, né? O Assis, o Viking, né? O Marcelo Rosbeck e o Thiago Ricota aí, que são, pô, referências, o pessoal muito amigo que a gente sempre trabalha junto. Eu gosto de dizer que todas essas pessoas que estão fazendo parte, tanto da primeira semana, segunda semana Bean Experts, né? O Rui, que está aí na audiência, o próprio Gabriel Guimarães, que foi aluno também do Rômulo aí agora. Ninguém faz BIM sozinho, acho que todo mundo se ajuda, né? Eu, apesar de trabalhar como BIM manager, tem muita coisa que eu não sei, mas eu sei para quem ligar. Então, quando dá um probleminha, pô, e aí? É da área de estruturas, então eu sei para quem ligar. Vamos ligar lá para o Rafael Rigoni da Tecla. Ah, é da área de infraestrutura. Guilherme, me ajuda, cara, porque eu tô com um problema aqui. Então, essa rede, esse networking, ele é importantíssimo nessa criação, né, desse grupo para a gente conseguir fazer uma implementação BIM, não só em um projeto, mas a nível nacional mesmo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para começar a falar um pouquinho sobre exatamente uma apresentação que eu preparei. Vocês estão vendo aí a tela? Tá tudo ok, Guilherme? Não. Ainda não? Não, vê aí. Opa. Vê se é a tela certa aí. Vou compartilhar. Ainda não? Não? Então, só um momento. Aí eu falei, parece brincadeira, né? Mas mesmo depois de 10 lives ainda, a gente já testou isso tudo, mas ainda assim... Ainda assim, às vezes acontece, né? E agora? Agora foi. Tá dando para ver aí dicas de como cobrar e implementar serviços BIM, né? Tá, tô aqui ansioso. Mas... Tá ansioso? Então, pessoal, para começar, eu sempre gosto de falar isso nas minhas turmas aí, quando eu ministrava cursos, eu queria pedir aí, fazer um desafio com cada um de vocês, quem estiver assistindo, pega um lápis, pega um papel aí, e eu queria que você anotasse pontos importantes, não só dessa palestra, mas até o pessoal que está aí no Acesso Ouro, né, que a gente vai começar a trabalhar junto com essa comunidade na próxima semana em diante, anota tudo que você acha interessante que você pode aplicar na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, e pensar, pô, como é que eu posso lucrar com isso? Como é que eu posso usar esse conhecimento de forma prática? A gente vê muito aluno sendo apenas passivo, né? O cara senta lá, fica assistindo e depois vai para casa e não coloca aquilo em prática. Foi até uma das respostas que eu falei na mesa redonda lá, né? Eu acho que a gente tem que criar planos de ação e praticar mesmo, que é assim como a gente aprende. Então, traga esse comprometimento, né, para o seu desenvolvimento, e uma forma muito boa de ilustrar isso é a curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus. Não sei se alguém aqui já conhece, mas isso basicamente resume o seguinte: de 100% do que eu vou estar falando nessa palestra aqui para vocês, vocês vão absorver cerca aí de talvez 75% agora. Daqui a 10 minutos, pessoal, vocês só vão lembrar de cerca de 45% a 50%. Amanhã, vocês só vão lembrar de talvez 20% do que eu estou falando. E daqui a uma semana, ou seja, no próximo sábado, apenas 10% do que eu falei, ou seja, 1/10 do que eu vou estar discutindo com vocês, vai estar ainda na cabeça de vocês. Então, se não tiver uma revisão, se não tiver uma ação prática, toda semana, todo esse esforço que a gente vem fazendo para vocês vai entrar num vídeo e sair no outro. Né? Porque não tem como a gente manter tudo isso na cabeça, principalmente com o volume de informação que nós temos hoje. Instagram, Facebook, e-mail, muita mensagem acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente acaba esquecendo, isso é natural. Então, o que é importante para que não aconteça esse esquecimento? As revisões, né? Então, terminou isso aqui, anota pontos principais, revisa amanhã, revisa na próxima semana, tenta aplicar isso, discutir com alguns colegas. Isso é o que vai fazer esse aprendizado, né, se tornar em uma prática que você pode utilizar aí na sua carreira profissional. E aí tem essa imagem bem legal, né, do telefone sem fio aí, é basicamente isso, né? A gente fala uma coisa, mas não necessariamente vocês vão absorver aquilo que a gente está falando. Então, como o Guilherme já me apresentou, né, hoje eu trabalho aqui como BIM Manager na Austrália, e eu trouxe alguns tópicos para falar com vocês para fechar esse conteúdo, essa maratona, né, de orçamento que a gente trouxe, complementando alguns pontos que foram dúvidas frequentes durante a semana. Então, por exemplo, eu quero, indo para o final, né, eu quero explicar um pouco como é que a gente faz para cobrar por serviços BIM, só que para que a gente entenda isso,
É interessante entender um pouco sobre implementação em projeto e empresa, entender qual é essa diferença, e para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender o que é um BIP, o que é um BEP, e o que são usos do BIM. Então, eu estou aqui desconstruindo, né, engenharia reversa, mas eu vou começar exatamente mostrando alguns usos do BIM, e o objetivo não é discutir como aplicar cada um desses usos. Isso aí a gente precisaria, né, do curso, né, que é exatamente o que a gente vai estar desenvolvendo aí no próximo, esse ano, né, mas eu quero mostrar algumas imagens para que vocês tenham de forma ilustrativa isso na cabeça e a gente consiga ir destrinchando esses outros documentos e entregáveis que são bem comuns quando a gente trabalha com a modelagem de informação da construção. E aí eu também não vou estar destrinchando aqui o passo a passo de como desenvolver um BEP ou um BIP, eu só quero que vocês entendam o que é cada uma dessas coisas. Isso aqui a gente precisa aí de talvez, sei lá, 3 meses só para que a gente faça o desenvolvimento bem feito de um BIP. Então eu quero mostrar a vocês o que é, como é que isso existe, e com esse embasamento a gente entender como é que a gente pode cobrar e vender, né, serviços BIM. Então, para iniciar, só um conceito que o Steve Hoser falou na sua palestra, e eu acho importantíssimo, eu sempre gosto de falar. A nossa indústria, a gente tem muita perda, a gente tem muito retrabalho, a gente tem muito problema de comunicação, o Rômulo também mencionou isso, principalmente quando nós estudamos aí o gerenciamento de projetos, é o problema número 1, né, problemas de comunicação, e também problemas de segurança, e a gente começa a ver toda essa tecnologia, né, de orçamentação, BIM, modelagem, 4D, e a gente fica maravilhado, né? Só que eu queria dizer que isso não é novo. O pessoal acha que o BIM é novo, mas não. Na verdade, o que é novo é o nosso acesso a essa tecnologia na indústria da construção civil. Então, só lembrando, dando esse embasamento, que o BIM ele já está aí há muitos anos, e principalmente se você for analisar a indústria automobilística, a indústria aeroespacial, a indústria naval e outras áreas, né, do conhecimento, o pessoal já usa modelagem, prototipagem para tudo isso. Então, em resumo, podemos dizer que BIM é como uva passa no Natal, tá? Não dá para ir contra, vai ter. A gente já teve aqui um cara com extrema especialidade, na experiência no ramo público, o Rômulo, falando, olha, vai estar lá. Eu estou fazendo esse push aí na empresa que eu estou, vai ter BIM, e não adianta fazer de outra forma. Então, acho que quem não está ainda num fluxo de trabalho BIM, comece, você já está atrasado, certo? E aí, por que a gente precisa investir nisso? Não só você como aluno, não só você como profissional, não só você como professor, mas você como cidadão, tá? Por que o Brasil precisa de BIM? O que é que isso tem a ver conosco? Se a gente analisar que mais de 30% dos custos globais da construção civil são gastos em campo, né, por conta de erros de coordenação, desperdício de material e ineficiência, a gente começa a pensar, vamos trazer um pouquinho aqui lá para Brasília, né, e todas as nossas obras públicas, tá? Pegando o gancho aí do que o Rômulo falou. Esses 30%, eles estão indo para onde? Estão indo para o ralo, né? E de quem é isso? Tá? Quem é que paga a conta? Somos nós. Somos nós, como cidadãos, que pagamos aí impostos, que estamos aí trabalhando para um país melhor, que fica aí esse prejuízo de 30% geralmente para a gente pagar. E a gente já vê que existem formas de se melhorar isso. Existe um caminho melhor. Então vamos trabalhar o máximo possível para que a gente consiga isso. Imagina esses 30% aplicados na indústria da construção civil como perdas, se eles fossem revertidos aí, por exemplo, para a educação, se fossem revertidos aí para a saúde. Eu acho que a gente teria muitas melhorias, tá? E, para continuar, geralmente eu acho que é isso aqui que a gente costuma ouvir quando a gente começa a falar de BIM, principalmente para quem não sabe o que é BIM, né? Eu não sei se vocês já viram essa figurinha aí, a gente publicou no Instagram, autor desconhecido, a gente só traduziu, né? O cara falava, vocês já ouviram falar de BIM? E aí, geralmente, os empresários, né, o pessoal do alto escalão das empresas, que é quem faz a decisão final, eles falam, agora não, a gente está muito ocupado, e aí esse muito ocupado deles poderia ser facilmente revertido se a gente trocasse ali, né, aquele quadradinho ali por uma roda, e eles iam andar bem mais fácil. Só que a gente sabe que isso leva tempo, a gente tem que parar para poder fazer essa implementação, para poder fazer essa mudança. E com isso em mente, só esse embasamento de alguns temas que eu queria trazer, eu queria mostrar alguns exemplos de uso do BIM para a gente começar a definir o que é um BEP, para a gente começar a definir o que é um BIP. Existem muitos usos do BIM, tá, pessoal? Só que eu queria focar apenas em alguns aqui na área de planejamento, design e construção. A gente também tem uso do BIM na área de operação, só que a gente precisa de muito tempo para destrinchar cada um desses usos. Então eu vou trazer aqui só alguns exemplos práticos, tá? Então, um desses usos do BIM, por exemplo, é a modelagem de condições existentes.
Então, o Thiago fez uma coisa básica lá com essa face, né, a questão de corte e aterro, mas a gente sabe que isso pode se tornar bem complexo. Então, é vantajoso para o cliente implementar a modelagem de condições existentes em um projeto? Talvez sim, talvez não. Então, esse aqui é um exemplo que a gente utilizou aqui na Austrália, né, no desenvolvimento de um supermercado, que a gente utilizou todos os dados de topografia. O topógrafo nos mandou as informações, a gente gerou no Revit lá a curva de nível, e isso nos deu a possibilidade de trabalhar melhor com o mapeamento aí de concreto, com o mapeamento de caimentos, né, e poder fazer essa avaliação de corte e aterro para ser a mais econômica possível. Um outro exemplo, seguindo o mesmo princípio de modelagem de condições existentes, e que nunca funciona, eu vou ter que fechar aqui para dar o play fora, né, acho que vocês ainda estão vendo, é através da fotogrametria, que aí o Guilherme me ajudou demais. Então, no lugar de a gente chegar para o cliente e mostrar aquela planta, né, baixa de site plan, é isso aí que agora a gente começa a trabalhar com. A gente faz um mapeamento, né, do entorno através de drones. A gente está usando uma Mavic, o Ivan até, né, mencionou que isso foi adquirido para a prefeitura lá, que ele está trabalhando. E, cara, isso dá uma vantagem gigantesca para exatamente essa análise, para esse planejamento. Então, é um dos usos do BIM que a gente pode aplicar, que é exatamente a modelagem de condições existentes. Então, esse é um exemplo aí que a gente fez aqui na costa da Austrália. Ainda falando sobre essa parte de planejamento, a gente tem estimativas de custo. Não necessariamente após o projeto estar concluído, né? A gente viu o uso aí que o Thiago fez do OrçaBIM para rapidamente nós fazermos aí um orçamento de obra, só que a gente pode utilizar massas para fazer análise de estimativa, né? Utilizando, por exemplo, o CUBE. Então, eu posso fazer várias análises para o planejamento. Imagina uma prefeitura, o cara diz, eu tenho 15 milhões para a construção de uma nova escola, como é que isso vai ser feito, né? Então, a gente pode brincar um pouco com massas para poder entender, né, qual é que vai ser o custo, né, daquela construção em fases bem anteriores. E a gente estava agora em Sydney, né, como eu falei no evento da Forge, e teve uma empresa que eles apresentaram um desenvolvimento de software que eles estão fazendo, que você só seleciona o terreno, olha que fantástico, eles fizeram um mapeamento de toda a região de Sydney, e você só seleciona o terreno, e com base nas regulações, né, da prefeitura para aquele terreno, ele faz o design generativo de vários modelos conceituais, atingindo, né, os requerimentos que foram inseridos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma edificação de 10 mil metros quadrados. Então, eu seleciono lá o meu terreno, e o próprio programa, ele faz vários conceitos, dividindo em massas, número de apartamentos e tudo mais. Então, cara, é uma coisa fantástica que, assim, não precisa modelador. Então, imagina, você começa a co-criar junto com o computador. O computador ele vai criar vários modelos, e aí você vai fazer a escolha do que mais se adequa, e a partir daí usar os seus conhecimentos de arquitetura e engenharia para tornar aquele projeto uma realidade. Então, é uma aplicação fantástica e coisas que estão vindo por aí que a gente às vezes nem imagina, mas já tem muita automação. Para isso foi utilizado aí plataforma Forge, o que a gente chama de Design Automation, Revit.io, são tecnologias que a gente está utilizando aqui também na nossa empresa, só que por questões de confidencialidade eu não estou podendo mostrar nada para vocês, tá? Aqui outro exemplo de planejamento 4D, então é outro uso do BIM, então nós podemos atrelar o cronograma da nossa obra com o nosso modelo BIM para gerar simulações e poder fazer estudo de ataque, né, da nossa construção, e isso é um uso assim, muito, muito interessante. O Synchro faz isso, o Navisworks Manage faz isso, é o software que eu utilizo, na verdade, para fazer esse tipo de análise, e tem muitos outros aí no mercado, tá? Mas esses são os principais exemplos que a gente pode mencionar. Além disso, a gente pode ter análise de entorno, então, utilizando modelos BIM também para poder entender quais são as edificações circunvizinhas e como é que a gente pode fazer um melhor planejamento. Digamos que eu tenho aqui prédios, né, bem altos, imagina o cara lá no meio de Manhattan, né, vai construir uma coisa. Ele tem que analisar como é que os prédios vizinhos vão impactar no seu design. Então, o BIM ele pode ser utilizado de uma forma muito legal para isso. Tem gente que usa o SketchUp, tem gente que usa o Formit Pro, que é da Autodesk, né? Existem várias aplicações que facilitam esse trabalho. No meu caso, como eu não sou arquiteto, não trabalho exatamente com isso, eu uso o Revit mesmo para coisas mais simples. E aí, quando a gente começa a entrar na fase de design, lembrando que eu não estou falando de todos os usos do BIM,
eu estou aqui apenas mencionando alguns, a gente começa a trabalhar com autoria de design, né? O design authoring, que é quando o arquiteto e o engenheiro, eles sentam e começam a conceber o projeto. E isso tem muitos benefícios quando é feito em BIM. Eu acho que para o nível que a gente já está falando aqui, não adianta nem a gente começar a discutir isso, porque é muito básico, mas todo mundo sabe os benefícios de conceber projetos em BIM, e inclusive em reformas, quando a gente vai ter ampliações, a gente consegue entender e comunicar de uma forma muito melhor o que é que vai ser demolido, o que é que vai ser construído, como é que vai acontecer a alteração daquele projeto. E principalmente, pessoal, para o cliente. Quando a gente fala de implementação, vocês sempre têm que pensar em quem toma a decisão, que geralmente é o cliente, geralmente vem de cima. Então você precisa ter formas de melhorar a sua comunicação com o cliente, e ele vai pagar rindo por isso aqui. Porque eu gosto muito de assimilar a um raio-x de um pulmão, né? Quando a gente vai ao médico e o médico mostra assim o raio-x e diz, ó, seu problema tá aqui. E a gente só balança a cabeça, né? Ah, beleza, entendi. Só que a gente não tá entendendo nada. É a mesma coisa em muitos casos quando a gente mostra uma planta baixa para um cliente. Nós, arquitetos, engenheiros, técnicos, nós temos uma visão interessante sobre como visualizar aquilo em um mundo tridimensional, mas seu cliente não necessariamente. E aí o que é que acontece? Ele vê aquela planta baixa, ele aprova, ele acha bonito, ele acha legal, e aí quando você começa a construção, aí ele diz, ei, isso aqui tá errado, eu não quero isso assim não, eu quero mudar. E aí lá vem mudança de projeto, tudo problema de quê? Como o Rômulo Polari já falou, comunicação. Né? O primeiro problema lá na gestão de projetos. Então o BIM, ele não só por ser tridimensional e ter toda essa informação atrelada, mas principalmente pela comunicação, pelo ganho de comunicação que você tem. Eu acho que isso é um dos principais benefícios quando a gente trabalha com essa metodologia. E aí, é claro, documentação automatizada, né, que pode ser feito através de metodologia BIM, isso aí já está bem mastigado, né, debatido entre esse meio que a gente vive. Aqui é outro vídeo, só mostrar esse exemplo, que foi um escritório que a gente desenvolveu aqui, e nós utilizamos um ambiente de Common Data Environment, né, de ambiente de dados comuns, é algo que a gente vai estar, pode até fazer uma live futuramente sobre isso especificamente, através de BIM 360. Então, no BIM 360, o seu cliente, ele pode, dentro da casa dele, usando o tablet lá de pijamas, deitado na sala, abrir o modelo, né, a última versão que você fez, e ele marcar o que é que ele quer alterar. Ele dizer, olha, eu quero que você mude essa janela, eu quero mudar a cor dessa... eu quero mudar a cor dessa parede. E melhora muito a comunicação. A gente evita tanta reunião que vocês não têm ideia, sabe? Não precisa estar sempre se reunindo, apresentando. A gente manda para o cliente, sempre que tiver uma autorização nova no projeto, esse cliente ele já vai receber uma notificação dizendo, olha, Arthur fez um upload de um arquivo mais recente. Ele pode ir lá e fazer essa análise e verificar. Então, trabalhando com um ambiente de dados comuns, nós evitamos muitos problemas de comunicação, e o BIM 360 ele vem sendo desenvolvido de uma forma fantástica. A gente teve a oportunidade aqui em Sydney, né, de conhecer alguns dos desenvolvedores, principalmente da API, o Xiaodong, por exemplo, né, tá difícil de falar, né, nome chinês, né, ele é de Pequim, não sei falar o nome dele, mas é Xiaodong. Então, os caras foram muito legais, ajudando a gente em algumas dificuldades que nós tínhamos, e isso é o novo mundo BIM que a gente quer trabalhar. A gente quer deixar o computador facilitar o nosso projeto, mas sem esquecer a importância do arquiteto e do engenheiro na tomada de decisão. O computador ele tá lá para ajudar, e não para fazer tudo, né? Então, é muito importante isso, porque eu vejo muita gente extremamente interessada em aprender 1000 softwares e às vezes o cara não entende de processo construtivo. E adivinha, cara, se você estudar software e não entender como é que você constrói, você não vai conseguir fazer muita coisa. Porque lembrem-se, BIM é construção virtual. Então, nós precisamos construir virtualmente os nossos empreendimentos. Outras aplicações, usos do BIM, né, que a gente vem discutindo, por exemplo, revisão de design, né, como é que a gente usa essas plataformas, que é esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, para fazer essa revisão de projeto. Isso melhora também na saúde e segurança do trabalho, por exemplo. A gente pode usar um óculos Vive, um óculos HTC, um óculos, esqueci o da Microsoft agora, o HoloLens, enfim, outros óculos, para a gente simular, né, a operação de equipamentos. E isso melhora muito a questão de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente pode utilizar também isso, né, com ambientes de gamificação. O Guilherme, por exemplo, fez isso lá na Jay, em Michigan, nos Estados Unidos, com o Guilherme pode falar aí agora, mas eu acho que foi Unity, Guilherme? Foi algum software que você utilizou? A gente fez com o Unity, a gente desenvolveu o nosso próprio aplicativo, né, nosso próprio ambiente virtual.
tá saindo mais coisa, hein? Vai ter mais 3 docas, a gente tá fazendo a cidade inteira agora. Isso. A primeira vez que eu fiz um modelo grande em BIM, eu estava na Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e eu fiz a modelagem de um prédio lá que chama-se o Gates Building, né? Eu até mencionei isso na última entrevista que o Guilherme fez, né, Guilherme, no Vida BIM. É que a professora, minha orientadora, né, de BIM, ela pediu para fazer aquela modelagem. E quando eu terminei a modelagem, eu fiz, cara, isso dava um cenário de CS, para quem não conhece, né, Counter-Strike, o jogo aí. Eu falei, pô, era muito legal poder colocar uns boots aqui dentro e fazer um joguinho. E, na verdade, a gente pode, né, a gente pode, com o nosso modelo BIM, tornar isso gamificável através dessas plataformas. Então, é só exportar o modelo e trabalhar aí um pouco na programação. Então, cara, é fantástico, assim, depois que nós temos um modelo bem feito, a quantidade de coisas que nós podemos fazer com ele. Só que cada um desses usos do BIM que eu estou mostrando, ele vai ter um custo, né? Outro exemplo é a realidade virtual. Quem tiver um celular aí e quiser fazer o escaneamento desses códigos, acho que vocês já vão ser redirecionados para alguns projetos aí que a gente fez, que você pode ver no seu celular, você pode utilizar um cardboard para poder visualizar em 360 graus. O Rui Raoli vem trabalhando bem intensamente nisso, o Alan, acho que fez o mestrado dele nessa área também, e a gente compartilha algumas informações, até para etapa construtiva. Então, o Rui fez todo um detalhamento de um sistema de tubulação hidrossanitária de um banheiro. Então, o cara, quando for lá fazer a execução daquilo, ele pode só pegar o celular dele, escanear diretamente na prancha e ver todo aquele modelo tridimensional. Então, cara, são coisas que a gente não conseguia fazer com CAD, a gente não conseguia fazer com outras metodologias. E agora isso se torna possível para a gente com um nível de esforço bem mais baixo, tá? Não sei se vocês conseguiram fazer a leitura aí, se está funcionando o link, né? Já faz algum tempo também. Mas só adiantando aqui, tem muita coisa para a gente falar, vem a questão também de realidade aumentada, né? A realidade virtual é quando você utiliza essa metodologia para visualizar em uma tela, uma simulação, e a realidade aumentada, ela mistura aí tanto a câmera do seu celular, do seu tablet, com uma realidade virtual, então você acaba tendo uma realidade aumentada. E esse é um exemplo, o pessoal do IPOG faz muito isso com o Marcelo Rosbeck, né? Eu acho que ele está trabalhando isso com a galera, que você pode apontar o seu tablet aí, por exemplo, para a planta baixa, e aquilo ali vai subir o prédio, você consegue rotacionar e visualizar de uma forma mais interessante. Então, existem, cara, aplicações diversas. Análises de engenharia. Então, análise de custo, análise térmica, análise estrutural, análise luminotécnica. Vamos para a parte de construção, cara, coordenação tridimensional. Aqui é o Navisworks Manage, que foi mencionado aí pelo Rômulo Polari várias vezes. A gente consegue fazer resumo de clashes, então o programa diz exatamente o que é que está batendo um com o outro, quais são os conflitos que nós estamos tendo naquele projeto. E isso melhora muito a velocidade de acesso à informação. Então, nós com isso em mãos, a gente consegue ter um melhor desenvolvimento do projeto. Outro exemplo, esse aqui a gente utilizou lá no Arizona, nos Estados Unidos, o planejamento de canteiro de obras. Então, a gente consegue utilizar modelos BIM para fazer análise, né, de onde é que a gente vai colocar a porta de entrada para os caminhões betoneira, como é que o tráfego vai... né, vai influenciar a entrada e saída em horários de pico. Imagina você construindo alguma coisa em Manhattan, em Nova York. Cara, aquela cidade não para, então não dá para um caminhão ficar parado lá jogando cimento. Então, existe um planejamento muito alto quando você começa a trabalhar com construções mais complexas. Tá? E o BIM ele ajuda muito nessa análise e até a simulação, como eu falei, da manipulação desses equipamentos, né? Tratores, máquinas, gruas e tudo mais. E aí outros usos que a gente às vezes nem imagina, né? Esse aqui é, por exemplo, o treinamento, né, do Corpo de Bombeiros americano, que eles utilizam o BIM para disaster management. Eles têm algoritmos que permitem, né, análise de simulações de incêndio e até o uso de sensores em edificações para que quando tem um incêndio, através de algoritmos de gamificação, esse pessoal sabe exatamente, né, o Corpo de Bombeiros já recebe uma mensagem indicando, né, o algoritmo indica qual a melhor forma de entrar e sair daquele prédio para o melhor nível de segurança. Então, são aplicações que a gente que está na fase de projeto, de construção, lá atrás a gente nem imagina, mas dá também para fazer. Então, como eu falei, entrando agora um pouco em plano de execução BIM, né, o BEP. Todos esses usos do BIM aqui que eu estou mencionando, eles são ótimos, tá? Ah, isso é muito legal ter 4D Plane, é muito legal ter estimativa de custo, é muito legal ter essa análise, né, de topografia, é muito legal ter aí a realidade virtual e aumentada, só que, pessoal, cada um desses itens, eles possuem um custo, ele possui um tempo
de implementação, né? Eu não vou pegar um modelo BIM que eu fiz lá de uma casa popular e vou ter tudo isso pronto. Eu preciso trabalhar, às vezes, com múltiplos softwares, eu preciso trabalhar com várias pessoas diferentes, eu preciso fazer reuniões, e cada uma dessas coisas ela vai somando um custo para o meu projeto final. E aí, qual o grande trabalho do BIM Manager? Qual desses usos vale a pena? Qual tem um retorno positivo para determinados projetos? Quando nós falamos de implementação BIM, e agora eu vou começar a trazer o gancho do orçamento, a gente tem que entender o que é viável e o que não é viável. Tá? Então, às vezes, para um projeto de casa popular, só um modelo tridimensional resolveu, tá ótimo. Mas às vezes, quando a gente vai falar da construção de um estádio de futebol, ou de uma piscina olímpica, não sei, de um projeto mais complexo, às vezes é mais interessante a gente trabalhar com algumas análises, às vezes é mais interessante a gente trabalhar com algumas simulações, porque nós acabamos movendo aí a tomada de decisão para o início do projeto. Então, isso vai requerer muito mais horas, né, das pessoas sêniores, né, dos desenvolvedores, né, não só dos júniores, mas o pessoal mais experiente, anteriormente ao projeto. Então, no lugar de o pessoal se juntar antes da construção mesmo, o pessoal está se juntando antes da concepção para resolver esses problemas que vão aparecer lá no final da obra. E, para isso, a gente faz um plano de execução BIM. Então, eu assisti algumas palestras, as que eu pude assistir, porque eu estava também nessa conferência em Sydney, e eu vi muitas vezes, principalmente o Júlio César Faria, falando sobre BIM Mandates, né, o que os clientes enviam, a informação do que eles precisam, e eu vi muita gente perguntando bastante, como é que funciona esse BIM Mandate, como é que funciona esse plano de execução BIM, e é isso que eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês, tá? Então aqui, eu vou compartilhar esse material aqui, deixa eu abrir minha tela, tá? Para a gente começar a trabalhar nessa parte de BEP. Eu vou compartilhar esse material para o pessoal do Acesso Ouro também. Deixa eu só abrir só um momento aqui, Guilherme. Eu tenho alguns BEPs mais atualizados, eu tenho alguns BEPs em português, só que, mais uma vez, pessoal, quando a gente trabalha nesse nível de gestão, de estratégia, tem muito contrato de confidencialidade, então eu não vou poder estar compartilhando. Mas esse aqui eu vou compartilhar, vou colocar lá no Acesso Ouro para vocês, que é um plano de execução BIM que foi desenvolvido aqui pela empresa Solve Design and Construction, que é uma empresa, a nossa empresa fictícia, né, lá que a gente fez numa disciplina com o professor Steve Aya, no Arizona. E aqui é o resumo de o que é que se parece um plano de execução BIM. Basicamente, como o Júlio falou, é a definição das pessoas envolvidas, é a definição do projeto, é a definição dos entregáveis, dos tipos de arquivo, do nível de desenvolvimento daquele projeto. Então, qual é LOD, né? Qual o nível de desenvolvimento que eu preciso para cada etapa? E aí a gente vê aí as palestras do Rômulo, por exemplo, eu preciso ter um nível de detalhe extremamente complexo para o meu orçamento? Não. Eu preciso fazer a modelagem da pintura betuminosa que vai acima da viga baldrame? Não necessariamente eu preciso fazer isso. E aí, o que é preciso para essa modelagem? Então, isso vai afetar diretamente o que é que você vai cobrar para fazer aquele projeto. Então, voltando ao tema principal da nossa palestra, como cobrar para serviços BIM, né? Então, o que eu tenho de visão do Brasil é que a grande maioria das pessoas que contratam serviços BIM, eles não sabem absolutamente o que é BIM. Eles não entendem o que é que deve ser cobrado. Eles só pedem, faz em BIM, porque eu vi alguém falando de BIM, BIM é legal, então eu quero em BIM, faz esse projeto em BIM para mim. E o cara que também está modelando, ele não sabe. E aí o que é que acontece? É decidido um valor, quando o profissional termina de fazer essa modelagem, entrega, o cliente, né, que está cobrando por esse serviço, ele fica frustrado, porque ele esperava às vezes mais, ele via um render e ele dizia, eu quero exatamente o modelo BIM como está no render, e a gente sabe que não é assim. E aí fica uma frustração por parte do cliente, fica uma frustração por parte do modelador, porque ele imagina, caramba, eu cobrei isso aqui, o cara agora tá me pedindo para fazer tipo um nível de LOD muito mais alto, para entregar muito mais informação, e aí entra esse litígio, né? Fica essa discussão. Então, o que é utilizado para resolver esse caso? É exatamente o BEP, né? Que é o Plano de Execução BIM, que é um documento contratual, tá? Quando a gente começa a trabalhar em órgãos públicos, se você pegar ao exemplo dos Estados Unidos da América, eles têm vários manuais sobre isso, o AIA, né, eles disponibilizam materiais sobre exatamente a questão de documentos de contratação, e aí a gente vê exatamente esses pontos. Está em inglês, tá, pessoal? Eu vou traduzindo algumas coisas aqui, não tive tempo de traduzir esse documento, uma semana foi bem corrida, mas basicamente a gente tem na seção A um overview geral, né, uma visão geral sobre o projeto. A gente tem na seção B as informações do projeto, então endereço, cliente, valores.
A gente tem os contatos-chave do projeto. Muitas vezes a gente inicia um projeto e não sabe nem quem é o engenheiro estrutural, o engenheiro arquitetônico, desculpa, não é engenheiro arquitetônico, o engenheiro eletricista. E aqui nós fazemos toda a definição desse pessoal. E aí, uma especificação muito, muito importante do BEP é exatamente os objetivos do projeto e usos do BIM. E aí foi por isso que eu passei um tempo dessa palestra falando sobre usos do BIM. Eu preciso entender para esse projeto, a gente vai construir uma edificação de 30 pavimentos. Ok, quais os usos do BIM eu vou estar aplicando? Isso tem que ser definido bem antes. Por quê? Porque todo o restante vai depender dessa comunicação. E até para essa documentação contratual é muito importante que tanto o modelador quanto o cliente saiba o que é que ele está pagando para ou recebendo para. E aí vem a definição de todos os objetivos e usos do BIM que vão ser utilizados para aquele projeto, juntamente com análise, né, de retorno de investimento para cada um desses usos. Ainda evoluindo, a gente vai ter aqui as posições, né, organizacionais, staff, então quais são as responsabilidades de cada um. Nós vamos ter o processo de design do BIM, então o que é que vai ser desenvolvido, qual é o processo que vai ser feito para cada um desses usos do BIM, então o que é que vai ser entregado, quando isso vai ser entregado, quem vai ser o responsável por essa entrega, em qual formato de arquivo isso deverá ser entregue. Então tudo isso tem que estar documentado, porque se não tiver, a gente volta lá mais uma vez para o que o Rômulo falou, que é o principal problema de projetos, comunicação. A pessoa vai entender um 6, o outro vai entender um 9, né? Tá cada um vendo aquele problema de uma forma diferente. E aí começa a questão de litígio e discussões. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, né, de um plano de execução BIM, ele é desenvolvido exatamente para prevenir esse problema. E aí eu vou chegar lá em custo, tá? Eu estou só destrinchando um pouquinho e vou mostrar esse material para vocês. Além disso, a gente tem procedimentos de colaboração, então como é que vão ser feitas as reuniões, né? Quantas reuniões nós precisamos fazer, qual é o espaço interativo, como é que vai ser feita a comunicação de procedimentos eletrônicos, como é que eu vou mandar os arquivos, é por e-mail, é por Commandeiro Environment, né? É por BIM 360, é através de Google Drive, tudo isso é mapeado antes da gente iniciar um processo. Questão de controle de qualidade, questão de infraestrutura tecnológica, né? Quais os softwares serão utilizados, quais as máquinas serão utilizadas. Então, por exemplo, o cara te contrata para fazer uma renderização aí usando Maya 3ds Max e você tem uma placa de vídeo aí que não dá para nada, né? Então não vai rolar. Então tem que ter toda uma análise, né? O que é que vai ser necessário para aquele projeto e com isso a gente tem que fazer um investimento nessas peças, né, de computadores e tudo mais. Modelo de estrutura, então qual a nomenclatura de arquivo que a gente vai estar utilizando, qual as coordenadas do sistema. No Brasil a gente utiliza, né, o sistema métrico, mas quando a gente está fora do Brasil a coisa pode mudar bastante, né, principalmente pela influência norte-americana. Então às vezes tem muita coisa em sistema imperial, a gente tem que trabalhar com polegadas, com jardas, com todas aquelas outras unidades de medida, né, como galão e tudo mais. Padrões BIM e CAD, né? Quais são os deliverables, como eu falei, o que é que tem que ser entregado, e aqui tem esse documento. Então, vamos só passar rapidamente por ele para a gente entender. Então, eu tenho o meu BIM Project Execution Plan Overview, então aqui vai estar basicamente um resumo, né, dos usos do BIM que a gente vai estar utilizando para esse projeto. Então, por exemplo, eu vou ter planejamento de fases, eu vou ter coordenação tridimensional, eu vou ter estimativa de custo, eu vou ter design review, né, a revisão do projeto. Tem aqui outros usos do BIM que a gente está propondo para isso, que é análise luminotécnica, fabricação digital e muito mais. E aqui vem as informações do projeto. Então, eu tenho o nome do projeto, eu tenho aqui a localização, tipo de contrato, eu tenho a descrição básica do meu projeto, eu tenho aqui números que vão ser utilizados para codificação. Eu vou ter aqui o sequenciamento, né, como a gente chama milestones. Quem trabalha com planejamento vai estar mais familiarizado com essa terminologia. Então, para cada fase de projeto, quando é que ela deve ser entregue e quem é que vai ser responsável por aquela entrega. Tá? Adiantando aqui, quem são os responsáveis por aquele projeto. Então, eu estou aqui, né, Arthur, como BIM Manager. Eu vou ter, aqui foi uma brincadeira que a gente fez, tem uns nomes engraçados aqui, o Walt Disney como Digital Fabrication Manager, a gente tem o Bob the Builder, né, como Site Logistics Coordinator, e a gente tem todas as informações, como posição, organização, nome, contato, né, localização, e-mail e telefone. Então, se você está participando desse projeto e você recebeu um BEP,
você vai saber exatamente para quem ligar em qualquer etapa do seu projeto. Você sabe quem está responsável por aquilo. Então, você já reduz aí muito problema de comunicação. Aqui vem os objetivos BIM. Então, o que é que a gente vai estar utilizando? Vários usos do BIM aqui, como coordenação 3D, modelagem 4D. E aí a gente começa a entrar em análise, né, de planilhas para usos do BIM. Começa a ficar mais complexo. Como eu disse, o objetivo não é a gente criar um, é só para vocês entenderem o que é que existe lá dentro. Então, aqui para cada fase, planejamento, design, construção e operação, nós vamos ter aqui alguns usos do BIM relacionados em cada uma delas. Guilherme, tá tudo ok o som aí? Eu tô falando faz um tempo aqui. Tá perfeito. Tá, foi, mano, beleza. Então, gestão aqui de responsabilidades. Então, o que é que o BIM Manager faz? O que é que os estimators, né, o pessoal que faz a questão de estimativa de custo vai estar responsável para? Aqui a gente vai ter todo o staffing BIM. Então, dentro da equipe BIM, né, quais são as empresas que vão estar trabalhando, número de funcionários, estimativa de trabalho semanal por horas. E aí a gente tem aqui uns mapas de processo que eu acho importantíssimo, mas acho que não vai dar para mostrar tudo, né? É muita coisa, pessoal. Como vocês estão vendo, é um documento bem complexo. Geralmente é o BIM Manager que faz essa documentação. Ó, isso aqui é importante demais. Para cada etapa do nosso projeto, qual é o tipo de arquivo que vai ser trabalhado. Então, eu, como cliente, eu posso requisitar que aquele projeto seja feito em ArchiCAD. Eu posso requisitar que ele seja feito em EcoSim, porque, sei lá, talvez o meu fluxo de trabalho é melhor com EcoSim. Eu posso requisitar que seja feito em Revit, eu posso requisitar que o cara me mande só o IFC. Então, cada uma dessas decisões vai ter um custo envolvido. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo aí. Você fez um desenvolvimento por 3 anos de um template de Revit que você utiliza para seu projeto. Você faz a modelagem e o cara te pede o arquivo Revit. Você vai entregar para ele? Será que você não vai ficar pensando assim, caramba, tipo, passei esse tempo todo desenvolvendo, vou entregar de mão beijada isso no meu arquivo? Então, você pode entregar desde que ele pague por aquilo. Ou talvez você vá só gerar, tipo, o PDF, um DWF, e mandar junto com esse material um arquivo IFC, e aí ele não vai ter acesso à sua família, ao seu template e tudo mais. Então, vocês estão entendendo que a importância desse material para essa comunicação, quando a gente contrata serviços BIM, quando a gente está prestando serviços BIM. É por isso que o Júlio César Faria, ele falou em sua aplicação, que se o cliente não tem, ele vai lá e faz, cara, faz um arquivo desse. O Fábio Sato, se não me engano, falou isso também. Se o cliente não tiver um BEP, um documento, um BIM Mandate, você tem que fazer, porque isso te protege. Isso aqui vai estar definindo exatamente o que é que precisa ser entregado. Se você não tiver isso aqui, adivinha, né? Vai ficar aquele litígio eterno, o cara dizendo que quer o arquivo Revit, que pagou por isso, e você dizendo que só vai entregar um IFC. E aí começa confusões, né? E aí vem muito mais coisa, galera, como comunicação eletrônica. Então, como é que vai ser desenvolvido aqui a estrutura de pastas? Isso aqui, se a gente está trabalhando com Common Data Environment, ambiente de dados comuns, a exemplo do Aconex, do BIM 360, isso aqui é extremamente importante. E aí vem mais coisa. Deixa eu ver aqui, acho que eu tô quase no fim. Não, tem muita coisa aqui, tá? Nessa documentação. Eu vou deixar, como eu falei, não vai dar tempo para falar tudo, mas eu vou deixar esse material aqui lá no Acesso Ouro. Guilherme, se puder colocar na minha palestra lá esse material, vai ser legal. E aqui tem, por exemplo, um mapa de processo que a gente desenvolve. Então, começamos o processo, o que é que a gente vai fazendo em cada etapa, quem são os responsáveis, qual é a informação que vai sendo trocada em cada uma dessas etapas. Isso é importante demais, exatamente também para a comunicação, para o pessoal entender o que é que deve ser feito. E aí tem muito mais coisa aqui, tá? O BEP é um arquivo gigantesco, ó, tem umas planilhas aqui de LOD, isso aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês, principalmente para quem está começando a modelagem. Se você começa a fazer uma modelagem BIM, o cara te contratou para fazer um modelo, e você não sabe o LOD, ou seja, qual o nível de detalhe que vai ser exigido. Como é que você vai fazer a modelagem? Eu vou fazer a modelagem de uma parede só com um sólido, ou eu vou fazer a modelagem daquela parede com, por exemplo, parede empilhada ou parede cebola, com várias camadas e várias informações. Tudo isso está relacionado a LOD e LOI, nível de desenvolvimento e nível de informação. Se a gente não tem uma informação bem definida por parte do proprietário, dizendo o que é que ele quer em cada etapa, como é que você vai entregar aquele arquivo e como é que você vai quantificar o seu preço? E esse é um problema gigantesco. O pessoal fala muito comigo isso. Arthur, eu tô trabalhando num projeto aqui, cara, mas o cara já pediu, 10 revisões do arquivo, já incluiu várias coisas, e eu ainda estava cobrando a mesma coisa, né? Então isso é um problema gigante, e você que tem que resolver isso, não é o cara que está contratando, porque ele vai se aproveitar de você, é natural.
É mundo business. O cara tá ali, tá pedindo, você tá entregando, por que é que ele vai parar de pedir, né? Então, exija, tá? Se você não exigir, defina isso e mostre para o cara, por exemplo, as fundações vão ser modeladas como? Nível de detalhe 300. Arthur, e o que é que significa nível de detalhe 300 para fundações? Se vocês forem lá na LOD, agora eu esqueci aqui agora, LOD, BIM, vamos ver aqui, acho que vai aparecer. Aqui, ó, no BIM Fórum, tá, no LOD, a gente vai ter a documentação que especifica aqui, ó, especificação do nível de desenvolvimento 2019, que ele especifica para cada material da sua edificação o que é que significa nível de desenvolvimento 100, 200, 300, 350 e 400. Então, isso aqui pode ser utilizado para você fazer exatamente esse documento contratual e dizer, olha, eu vou modelar suas fundações, agora com nível de desenvolvimento 300. E aí todo mundo está falando a mesma língua. A gente sabe o que é que a gente está pagando para, tá? Então, como eu falei, pessoal, isso aqui é um documento complexo, eu não espero que vocês absorvam tudo que tem aqui. Quem tiver mais interesse, vai lá na assessora, a gente vai estar disponibilizando esse material para que vocês façam aí um estudo disso. E é com tempo, tá? Demora, tá? O desenvolvimento de um projeto BIM, você vai ter muitas dificuldades aí, mas a gente está aqui exatamente para tentar te mostrar uma receita de um petit gâteau, né? Como a gente estava discutindo lá na mesa redonda, Guilherme. Não tem receita de bolo, mas a gente consegue dar uma receita de um bolinho pequeno para você fazer e a partir daquilo você ir trazendo aí a sua própria criatividade e seus próprios processos para que você tenha um fluxo bem interessante. Então, nunca vai ter uma receita de bolo para implementação BIM. Cada caso é um caso completamente diferente, são pessoas diferentes, são processos diferentes, mas existem algumas boas práticas, né, guidelines, que a gente pode estar contribuindo para facilitar esse processo. E aí, eu estou aqui em BEP ainda, né? Eu tô falando muita coisa. Tá ok aí, Guilherme? Ainda tem gente assistindo? Tá, ou não, o pessoal tá mandando dormindo? pergunta aqui, inclusive, não sei se você quer comentar agora, a Natasha perguntou sobre a diferença de processo de orçamentação, não sei se você vai... Vamos deixar para frente aqui para terminar logo, senão Beleza, aí eu vai. confundo, beleza? Mas a gente vai falando isso aí. Então, voltamos aqui, é um plano de execução BIM, como eu falei, ele envolve tudo isso e é exatamente um documento contratual que a gente faz para o desenvolvimento de um projeto. E para orçamento é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o orçamento BIM, tá? Mas qual a informação que eu vou estar recebendo? Eu vou fazer um orçamento, uma estimativa de custo, eu vou fazer um orçamento analítico. Isso vai mudar, né? Porque, como o Rômulo falou, são etapas diferentes do nosso projeto. Você vai ter uma variação de custo muito grande nas etapas iniciais. Mas quando você está com o modelo BIM lá ao final, bem desenvolvido, aí você vai conseguir fazer um orçamento bem mais próximo à realidade. E aí, migrando um pouquinho agora para BIP, né? O que é um plano de implementação BIM? Existe uma diferença, eu vou chegar lá em custo, tá, pessoal? Para discutir essa questão de cobrar serviço. Existe uma grande diferença entre implementar BIM em um projeto e implementar BIM em uma empresa. Então, o BEP, esse documento que eu apresentei para vocês agora, ele é um documento para você implementar em um projeto. E é como eu indico ser feito para quem nunca fez uma implementação. Tá começando na área agora? Cara, pega um projeto, pega, não sei, um prédio, uma casa, e faz um BEP, faz uma implementação para aquele projeto, faz a coisa acontecer naquele projeto. Quando você já tiver um portfólio, alguns BEPs feitos, algumas implementações em projeto, você começa a partir para o BIP, que é um plano de implementação BIM. E aí a gente vai definir o que é implementação e implantação. Mas o BIP, ele vai definir não só a análise de um projeto, ele vai definir a análise de uma empresa, o que é muito mais complexo. Então a gente vai analisar dentro de uma empresa software, a gente vai analisar hardware, a gente vai analisar a rede de network, infraestrutura tecnológica, recursos humanos, é que o Guilherme me ajuda demais nisso, né, com a parte de gestão de pessoas, produtos e serviços da empresa, liderança, regulação, contratos, parte preparatória, habilidades da equipe, conhecimento em BIM, inteligência emocional, e com isso a gente começa a trabalhar, mais uma vez, na gestão de projetos, a gente faz análise SWOT, para a gente entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que vai estar envolvido naquela empresa. E aí o plano de implementação BIM ele é um pouco diferente do plano de execução BIM. O plano de execução BIM ele tem um foco em um projeto. O plano de implementação BIM tem um foco na empresa. Então a gente faz um plano de implementação de sistemas, a gente analisa como é que vai ser feita a comunicação da empresa, a gente faz um plano de implementação de treinamento, então qual é o treinamento que a gente vai fazer, e plano de suporte, eu vou usar produtos Autodesk, qual é o suporte? Eu estou fazendo uma subscription da Autodesk, manutenção, a gente precisa saber quem ligar para quando der problemas, né?
Plano de colaboração corporativa, então gestão de documentação, permissões de acesso, padrão de nomenclatura, plano de tecnologia corporativa, então qual software, infraestrutura e hardware que vai ser utilizado. E com tudo isso em mente, depois de a gente fazer uma análise da empresa, mapear os processos, a gente faz um diagnóstico e proposta de implementação BIM, envolvendo tecnologia, processos, políticas e pessoas, que é o que a gente chama de plano de implementação BIM. E aí envolve, né, endomarketing, treinamento e educação. E esse BIP, né, a gente chama de BIP, né, BIM Implementation Plan, ele tem uma estrutura, como eu falei, bem diferente do BEP. E quando a gente fala em empresa, a gente está trabalhando diretamente com pessoas. Isso aqui é o grande desafio. Na mesa redonda a gente debateu muito isso, né? Qual é o principal problema? Pessoas. Por quê? Porque o nosso sistema de educação ele é bem falho, né? Aqui tá uma tirinha que eu gosto bastante, que ele fala assim, para uma seleção justa, cada um vai ter que fazer o mesmo exame, vai ter que escalar aquela árvore. E aí a gente tem um macaco, um elefante, um peixe, né? E aí, como é que o peixe vai escalar aquela árvore? Então nós, como gestores, nós temos que entender qual é o potencial, qual é o forte de cada pessoa naquela equipe para que a gente consiga extrair o melhor dela. Então, às vezes, o cara não é bom em apresentar um slide, então ele não vai para a parte de marketing, mas ele é ótimo fazendo orçamento de obras. Então, cara, deixa o cara fazer o orçamento, né? E aí a gente vê aqui a questão de inteligências que a gente tem, cada um de nós, né? Algumas pessoas têm inteligência linguística, outras interpessoal, outras espacial, né? Por exemplo, o Neymar Júnior aí, nosso jogador, o cara é um monstro na parte de bodily kinesthetic, né? Ele consegue usar o corpo de uma forma muito boa para fazer o que ele faz. Já o Mário Sérgio Cortella, lá de Londrina, o cara é fantástico em linguística. Ele fala e todo mundo fica de boca aberta, né? Então a gente tem que estudar a empresa e trazer o melhor de cada um para essa área. E aqui está um exemplo do Commander Environment, né? Que a gente sai dessa teia tradicional, eu falei isso até no Instagram, que a gente comunica individualmente com cada pessoa para se comunicar em um ambiente de dados comuns através de um banco de dados central, que no meu caso eu uso o BIM 360 para fazer isso. Aqui alguns exemplos de estimativas que a gente faz em um plano de implementação BIM, por exemplo. Qual é a meta que a empresa quer? Eu quero melhorar a fase de estimativa de custo em cada fase do projeto. E aí a gente precisa ter objetivos mensuráveis. Eu não posso só dizer, eu vou melhorar. Tá, você vai melhorar o quê e quanto, né? E quando? Quando é que você vai terminar isso? Então a gente vai definindo aqui deadlines, né, como a gente chama, prazos. Então, por exemplo, para esse caso, vamos melhorar o tempo que a gente gasta, né, fazendo o levantamento de quantitativos em 25% até agosto de 2017. E é assim que a gente começa a trabalhar como BIM Managers para poder fazer essa implementação. E aí vem nomenclatura de arquivo, né, que pode se tornar complexo, depende do sistema, criação de famílias que você vai ter que fazer. Aqui é a aplicação que a gente utiliza para comunicação interna da empresa, tá eu e o Thiago aí discutindo algumas coisas da empresa, que é o Slack, não sei quem conhece o Slack. O Trello, a gente usa para gestão também de processo, e aí vem muita informação. E aí, por que eu falei isso tudo, né? Vocês podem estar se perguntando, caramba, Arthur fez uma viagem à lua, né? Então, voltando aqui, vamos definir agora o que é implantação e implementação. Isso aqui é uma conversa de discussão que a gente teve em vários BIM Managers, inclusive o Guilherme, né, Guilherme? A gente sempre discutia sobre esse tema. O que é uma implantação? Significa introduzir ou estabelecer. E o que é implementação? Significa pôr em prática. Então, basicamente, a implantação ela vem antes da implementação. É até por isso que o nosso curso aí que a gente vai estar lançando chama-se BIM da implantação à venda, que vem desde o início da criação desse plano, né, do plano de implementação BIM, até a parte de venda final. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter na implantação, num processo, né, de implementação BIM, é a implantação. É esse documento que vai dizer tudo que deve ser feito, que vai avaliar o retorno de investimento. E o que é que nós temos visto no Brasil? A gente tem visto no Brasil não implementação de BIM. A gente vê no Brasil muita implementação de Revit, que é apenas uma pequena porção da implementação. Tá? E é por isso que muitas implementações elas são mal sucedidas, porque o pessoal fica com foco em uma metodologia de software, o cara pensa só em software, ele treina a equipe só em software e esquece todo esse restante. E aí a implementação ela sai bem complicada. Então, quando a gente faz um BIP, a gente está fazendo uma implantação, é o primeiro passo, e depois disso a gente começa a implementação, a pôr aquilo em prática. Tá? Então essas são as duas diferenças. E aí eu quero perguntar a vocês, ver se alguém pode me dizer aqui, qual é o documento que resume a implementação BIM em um projeto e em uma empresa? Eu acabei de falar isso, tá? Vê se alguém chuta aí, Guilherme. A gente falou de dois documentos, né? O BEP e o BIP. Tô de olho aqui qual no que está chat. Relacionado? Vê se alguém fala aí. Deve dar o delayzinho. Sim.
pessoal não tá com vergonha, né, de falar. Fala aí, cara. Não, aqui agora é que eles estão recebendo a mensagem. Vamos Tá. ver. Por enquanto sem nada, mas essa parte daí eu gosto muito, né? Que o Leonardo Vieira falou, BEP. BEP. Boa, Leonardo. Então, exatamente, galera. Quando a gente vai fazer uma implementação BIM em um projeto, a gente tem que desenvolver um BEP. E quando a gente vai fazer uma implementação BIM em empresa, a gente tem que desenvolver um BIP. O que é o BEP? É BIM Execution Plan, ou Plano de Execução BIM. E o que é o BIP? É o BIM Implementation Plan, ou seja, o Plano de Implementação BIM. E agora, com isso em mente, a gente entendeu o uso do BIM, a gente entendeu a diferença de implantação e implementação, a gente entendeu que existem essas documentações para cada um desses materiais. E aí agora vamos falar de quê? Vamos falar de ganhar dinheiro, né? Acho que todo mundo gosta de ganhar dinheiro. É uma coisa que é bem interessante para a movimentação da economia. E eu vou fazer um questionamento para vocês. O que é que vocês acham de, imaginem aí, vocês ganharem libras e esterlinas, a moeda da rainha aí, que eu não sei nem quanto é que está avaliado hoje, deve estar mais de R$ 5, né? O que é que vocês acham de ganhar libras e esterlinas e morar na Argentina gastando pesos? Seria bom, Guilherme? O que é que você acha? Pô, acho bom, né? Dá pra falar assim, quanto é que é isso daí multiplicado na. O Barack Obama também acha bom, né? Not bad, é maravilhoso. Então, você imagina você ganhar libra esterlina e você multiplicar aí bem por, sei lá, 20, alguma coisa, e você tá gastando seu dinheiro na Argentina. Isso tudo é possível, tá, pessoal? E isso é uma coisa que eu venho trabalhando com algumas pessoas, assim, ajudando nessas implementações. E aqui tá apenas um exemplo de websites que permitem exatamente esse trabalho de forma remota. E o BIM permite isso de uma forma muito legal. Sabe? Então, o Elance, o Upwork, o Guru, Fiverr, tem muito aplicativo que te permite fazer uma conta, dizer, eu sou arquiteto, eu trabalho com modelagem arquitetônica em Revit, em ArchiCAD, seja lá o que for, e muita gente do mundo inteiro vai te contratar para fazer esse serviço. Então, deixa eu dar um exemplo. Tá aqui um cara, né? Isso aqui é uma proposta que eu peguei, que foi postada 18 minutos atrás, tem dizendo aí. É um cara dos Estados Unidos, e ele está procurando um expert em Revit e arquitetura para poder fazer a modelagem de red lines, de markups, né, aqueles nuvens de revisão, para um projeto que ele tem. Então ele tem um modelo lá e ele quer alguém para fazer essa modelagem, e para isso ele está pagando aí, ali, ó, estimated budget, $250. Então, às vezes, é só um detalhezinho, o cara tá com um gargalo lá na empresa, eu quero alguém para resolver isso aqui. Pá, $250 para resolver. E aí você pode estar me perguntando, Arthur, e por que você está falando isso, né? A gente falando de custo. Porque depois de a gente começar a trabalhar no mercado internacional, a gente começa a visualizar formas mais eficientes de cobrar e de pagar por serviços BIM. Então, por exemplo, se um cara chega para você e pede para fazer, sei lá, um orçamento, pede para fazer uma modelagem arquitetônica, pede para fazer qualquer coisa, se ele não te dá nenhuma especificação bem detalhada do que ele quer, a melhor forma de você trabalhar com isso para cobrar seu serviço, a gente vem discutindo isso bastante entre vários profissionais, é exatamente através da sua hora. E aí eu pergunto para você sabe quanto é que vale a sua hora? Às vezes a gente não sabe, né? Então faz a conta aí, vamos dizer que você ganhe R$ 5.000 por mês, que você trabalhe 40 horas por semana, faz a conta aí de matemática básica e vê, ó, eu tô ganhando mais ou menos tanto por hora. Então avalie quanto de tempo você dedica para os projetos e cobre aquilo, deixe isso aberto. É assim como a gente costuma trabalhar hoje, né? Acho que o Guilherme trabalha assim também, eu trabalho dessa forma, o Thiago trabalha assim. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que tá vindo pela frente. Então a gente diz, olha, minha hora é essa, se você quiser, você contrata, e o cara vai estar ciente. Então, tudo que ele lhe pedir, você vai estar recebendo para. E tudo que você tem aquela, evita, né, muito aquela frustração de dizer, o cara não tinha falado isso no início do projeto, então já deixa claro, olha, eu trabalho por hora, então você pode vender um conjunto de horas para aquela implementação, para aquela modelagem, dizer, olha, eu tenho essas horas aqui para se você quiser fazer alguma alteração, e cobre por aquilo, tá, pessoal? Aí vocês podem perguntar, tá, e como é que eu vou avaliar essas horas, né? Eu queria só compartilhar com vocês uma metodologia que a gente utiliza aqui, que eu acho fantástica, se você tem escritório, se você está começando agora. Mais uma vez, não existe receita de bolo. O que eu estou falando para vocês aqui pode ser aplicável para o Guilherme, pode não ser aplicável para o Rui, pode não ser aplicável para outra pessoa. A gente tenta chegar num consenso aqui, né, e tentar generalizar algumas coisas, mas uma forma muito legal de evitar essas dores de cabeça que a gente tem com clientes e de também, como modeladores, pensando
a gente também sendo cliente, sendo o cara que vai contratar para o serviço, seja de orçamento de modelagem, e evitar esses problemas em obra, é exatamente a gente tentar cobrar por tempo, mostrar a nossa hora para o profissional e dizer, é isso que eu cobro. E isso vai variar de profissional para profissional, né, cara? Tipo, você acabou de se formar, não tem ninguém te contratando. Cara, bota a tua hora mais baixa, velho. Assim, tipo, você precisa desenvolver a questão de marketing pessoal, você precisa entender também a questão do mercado. E uma coisa que a gente costuma discutir bastante é aquelas horas que o CAL, o CREA, eles colocam lá como hora mínima. Se eu fosse no início da minha carreira cobrar aquelas horas que o CREA cobra, eu nunca ia conseguir nenhum projeto. Então isso é natural, você começa por baixo, aí você vai evoluindo até você cobrar uma coisa bem além do que o CREA e CAL estabelecem. E uma forma de mensurar isso muito boa é através de um aplicativo chamado WorkSnaps. Existem vários no mercado, mas esse aqui é o que a gente usa, e aqui é só um dashboard para vocês entenderem. Eu trabalho com vários modeladores BIM. Tem um pessoal das Filipinas, por exemplo, que fazem modelagem para a gente, para a empresa. E aí, como é que eu faço a gestão disso? A gente faz o pagamento horário deles. Isso quer dizer que a gente evita muito aquele problema de estar discutindo valores de projeto, de contrato, até porque a gente tem muito projeto um atrás do outro. Então, a gente não tem tempo de ficar dizendo, quanto é que você cobra por isso? Esperar pelo retorno. Então, a gente sabe, olha, o cara cobra tantas horas, tantos dólares por hora. Então, eu só vou mandando trabalho para eles. E essa ferramenta aqui, ó que legal, quando eles começam a trabalhar, eles dão o play, e essa ferramenta ela vai tirando print screens da tela dele. E aí eu consigo vir aqui em relatórios e visualizar todo o trabalho que está sendo desenvolvido por aquele profissional durante aquele período de tempo e poder fazer os invoices, né? Ou seja, poder criar ali o pagamento desses profissionais através disso. Então é uma forma muito legal de você ter uma melhor gestão da sua empresa e dos seus serviços para você entender quanto é que você está gastando por hora para cada projeto. E é uma forma que te protege bastante. Você pode até incentivar, né, o cara que está te contratando a trabalhar de uma metodologia dessa natureza. Por quê? Porque sempre que tiver uma atualização de projeto, cara, você não vai ficar triste, tipo, pô, vou ter que fazer isso de novo, porque você vai estar ganhando. Então, vamos lá, cara, vamos fazer essa alteração. E o cara também vai evitar estar te pedindo 1000 alterações, porque ele sabe que ele vai te pagar por tudo. Então, mais uma vez, assim, eu só queria resumir tudo isso, né? Eu comecei falando de usos do BIM para a gente poder definir BEP e BIP e falar um pouco sobre implementação em empresa e em projeto, porque eles são diferentes, tá? Tudo isso para a gente entender como é que a gente pode cobrar por serviços BIM. Então, no mundo ideal do BIM, que a gente vê alguns casos no exterior, mas no Brasil ainda é muito raro, quando alguém já chega com todo o processo mapeado e diz o que você precisa fazer, fica muito fácil você saber quanto cobrar. Então você vai dizer, olha, eu vou gastar mais ou menos tantas horas, porque eu sei o que é que o cara está pedindo, então eu vou cobrar isso. Só que na grande maioria dos casos, principalmente para empresas pequenas, a gente não tem a mínima ideia do que é que vai vir pela frente. A gente não sabe o que é que o cara vai estar cobrando, pedindo, né, de entregáveis, a gente não sabe quando é que isso vai ser feito. Então as empresas geralmente elas não têm esse nível de organização, estou falando de forma generalizada, e para isso a melhor forma da gente conseguir trabalhar com esse material é através de horas. Então vende tuas horas. Você pode começar por baixo, depois você vai subindo, vai ficando cada vez mais caro, se você tiver mais demanda, claro, né? Então, assim, essa é a nossa visão, não é a visão apenas do Arthur, é a visão de alguns profissionais que a gente sempre discute esses temas, é a forma como eu trabalho hoje, e eu queria só trazer e compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa forma de trabalho com vocês. Estamos abertos a dúvidas, críticas, e claro que cada um tem sua metodologia, isso talvez não seja aplicado a todo mundo que está nos ouvindo, mas pode ser aplicado a muita gente que está começando. E aí, assim como o Rômulo Polari, um cara que eu admiro bastante é o Albert Einstein, que é a pessoa que acredito eu tenha mais quotes aí na internet, né, que talvez não tenha sido atribuída a ele, mas todo mundo coloca uma frase e diz que foi o Albert Einstein que falou. Então essa aqui é uma frase que eu gosto. E eu acredito que ele tenha falado mesmo, que é loucura querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, em resumo, vocês já estão vendo aí o que é que existe no mundo, no mercado BIM. Se vocês não estão fazendo, tendo resultados satisfatórios, cara, vamos mudar a forma como a gente está fazendo. E com isso aí eu finalizo a minha apresentação, né, deixando aberto a comentários, questionamentos e feedback. E eu acho que a gente já passou bem da hora, né? Todas as palestras aí passaram um pouquinho mais, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E aí eu deixo aberto a você, Guilherme. Opa, beleza, Arthur? Pô, o pessoal gostou aqui, participou e tem várias perguntas aqui para fazer. Depois tu bota a câmera aí para aparecer com esse casacão bacana aí. Já troquei de casaco porque começou a esquentar aqui, aí tá muitos layers, né? Pois é, sei bem.
Depois eu quero essa imagem aí do Einstein, pô, que eu tava usando uma em inglês aqui, eu tinha que traduzir embaixo, aí na minha apresentação até falaram, pô, você traduziu errado ali, eu acho que ele quis dizer isso. Aí eu falei, é bom que já Só tem uma vai, né? traduzida logo. Pois é. O pessoal Melhor notou, eu falei, imperfeito que estão não prestando feito, né? atenção. Não, estão prestando atenção. Então, Que assim, bom, que bom. com essa frase aí, que dicas, primeira pergunta, que dicas você daria para quem está começando agora na sua área? Cara, a mesma dica que eu falei lá quando a gente fez a mesa redonda e a mesma dica que eu falei também no Vida BIM que você me entrevistou, né? Cara, coloque em prática, aprende, né? Eu sou de uma linha de pensamento que eu acho que as coisas elas têm que ser feitas, né? Eu gosto muito, assim como o Antônio, de empreendedorismo. E aí existem dois tipos de pessoas, né? Os empreendedores e os seguidores, né? O pessoal costuma falar, né? Aqueles que esperam algo acontecer e aqueles que fazem acontecer. Então, o cara faz acontecer. Aí o cara faz, mas eu tô numa área remota, não tem BIM. Cara, eu tava trabalhando em BIM no interior da Paraíba, numa cidade de 14 mil pessoas. O Guilherme sabe disso, né? Tipo, lá de Pois Santa é. Luzia. Ninguém queria saber de mim, mas eu tava estudando, eu tava correndo atrás. Então, não importa onde você esteja, vocês viram o que o Antônio Fácio fez sem internet. Tipo, o cara teve que fechar uma lan house para poder fazer o sonho dele acontecer. Então, assim, não importa onde você esteja, se você tem internet, cara, corre atrás, tem muito curso online, tem muita coisa, tem muito material interessante, e agora coloque em prática. Não fica apenas fazendo 1000 cursos para ter 1000 titulações, dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, e não saber fazer nada. Eu acho que a gente tem que saber fazer as coisas. Então, tudo que você está aprendendo, como eu falei no início dessa apresentação, anota no caderninho e coloca aquilo em prática. Porque se você não colocar em prática, cara, daqui a uma semana você não vai lembrar nada que eu falei aqui, então não adianta nada, você não vai mudar o mundo. E como é que você acha que os fluxos de trabalho BIM podem otimizar o processo de orçamentação? Bem, eu acho que depois de tudo que já foi falado aqui, né, não tem mais nem muito o que falar. Eu acho que, cara, um cara como o Rômulo Polari, que foi auditor, trabalha em órgão público e ele tipo, tem uma experiência gigantesca dessa, ele já falou assim, o tempo necessário para desenvolvimento de orçamento, basicamente, ele está ali, a grande maioria, no levantamento de quantitativos. E o BIM otimiza isso, cara. Vocês viram a palestra do Tiago Almeida aí? Você vai clicando, você vai, tipo, linkando as informações e tá tudo de forma integrada. Agora, é preciso ter um bom conhecimento, né, de engenharia de custo. Não adianta só pegar um orçamento e achar que você vai sair fazendo orçamento e ganhando dinheiro para todo mundo. Você tem que ter o conhecimento técnico da parada. Então, basicamente já foi muito falado, mas eu reitero, é exatamente a automação desse processo manual que a gente tem que ficar sempre fazendo e principalmente, na minha visão, a transparência que você traz para, por exemplo, um órgão público, um auditor fiscal, que vai pegar aquele modelo e vai tipo, ter uma linguagem muito melhor e métodos parecidos para fazer, né, a análise do volume das áreas, de tudo que está sendo quantificado naquele modelo. Então, a transparência, para mim, também é muito importante, além da automação. E quais pois é, eu falei, até injusto, né? Depois dos fluxos de trabalho que ele mostrou, eu só fiquei assim, né? Mas quais os principais desafios que você encontrou em sua carreira profissional? Opa! Eu sabia que vocês iam perguntar essas paradas, né? Eu ia anotar, mas não anotei, não deu tempo. Cara, desafios. Vamos lá. O primeiro, e que inclusive motivou a criação do curso aí que a gente tá para fazer, né, Guilherme? Que vai durar um ano aí, inclusive, foi exatamente o convencimento dos benefícios do BIM. Você ter a maturidade suficiente para conseguir vender serviços BIM, para você conseguir mostrar ao cliente final o valor daquilo, porque a grande maioria dos benefícios do BIM, eles são intangíveis. É uma forma diferente de se fazer as coisas. Então, é muito difícil você mensurar, por exemplo, antes e depois da implementação, quanto é que aquela empresa, tipo, ganhou por causa do BIM. Você pode ter algumas contas que a gente faz, né? Tem algumas técnicas que a gente vê lá no curso de BIM Manager, que a gente trabalha com isso, mas mesmo assim é muito difícil, porque você acaba tendo muitos outros benefícios que você nem imaginava no início. Você começa a economizar muito tempo de obra, por exemplo, daquele período que o pessoal estava com as plantas lá, analisando, tentando entender o projeto. Então isso é muito difícil de você mensurar. E como é difícil de mensurar, é muito difícil você convencer o pessoal que está tomando a decisão. Porque quem está tomando a decisão são empresários, são empreendedores, e essa galera quer saber de quê? Eu quero saber de índices, eu quero saber de valores. Quanto é que isso melhorou? Tantos por cento. E aí o cara continua investindo. Se ele não tem esses índices, para ele fica muito difícil entender, para ele fica muito difícil confiar em uma coisa que você não consegue mensurar, né? Na gestão de projeto a gente vê isso. Se você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar. E aí o pessoal tem muito medo disso. E o BIM, ele é muito não mensurável. Tem muita coisa que é difícil de mensurar do BIM. Então esse para mim é o principal desafio, além de pessoas. Pessoas é loucura, né? Tipo, gestão de pessoas, você tem que ter muita inteligência emocional,
para poder conseguir gerenciar todo mundo, e aí é briga com força mesmo. Tome briga, e a gente resolvendo as brigas. Pois é, a gente vê até na mesa redonda ali mesmo, entre os profissionais que trabalham com isso, ainda tinha discussão, né? Ah, todo dia nos grupos aí a gente entra só pra brigar, né? Tem gente que já vem com a faca na mão. Vamos brigar, qual é o tema de hoje? Aí lança assim, parede de cebola versus empilhada. Já, aí começa a briga, é muito bom. Então aqui, foi uma pergunta que fizeram aqui no chat, mas a gente também ia fazer. Qual um livro que você recomenda? O livro, cara, o mesmo que eu recomendei lá da última vez, é Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Pra mim é um livro, pô, fantástico. Não de BIM, eu acho que já falaram muito livro de BIM aqui, mas assim como o Antônio, eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo, e esse livro, apesar de falar Quem Pensa Enriquece, não é apenas questão de valores monetários, não é apenas enriquecer em questão de dinheiro, né? É você enriquecer na sua vida como um todo. É um livro que foi escrito aí pelo Napoleão Hill, que é um jornalista que entrevistou aí mais de 500 homens, dos mais bem-sucedidos da época dele, e ele tem várias lições aí para quem quer ter sucesso em qualquer área, seja família, espiritual, enfim, monetária e qualquer outra área dessa natureza. Então, é um livro muito legal. Quem pensa enriquece. Quem lê, depois fala comigo, porque é um grupo muito pequeno de quem lê, e a gente costuma, né, gostar de discutir sobre esses temas. Eu gosto muito de livro, então esse é um dos que eu mais gosto. E uma inspiração, no caso, uma pessoa que te inspire aí. Ah, inspiração, cara, são muitas, velho. São muitas. Eu acho que é difícil falar. Como eu falei, eu acho que minha família são as pessoas que mais me inspiram. A minha avó, a minha mãe, as minhas tias. São pessoas que, assim, para mim são sensacionais. Inspiram em todo o meu desenvolvimento. Jesus Cristo é uma pessoa que, assim, para mim foi um dos homens mais inteligentes que já existiram na face da Terra. Não tô falando de religião, né? Eu tô falando da pessoa dele em si. Se você estudar a história, tem coisa assim, pô, que é muito difícil você, né, hoje em dia conseguir entender. E tem muito, cara, mas para mim, em termos de mercado, em termos de cara, assim, do mercado profissional, acho que Andrew Carnegie é um cara que me inspira bastante, que é o magnata do aço aí, né? Inclusive eu morei na cidade que ele fez um grande desenvolvimento, foi em Pittsburgh, lá na Pensilvânia. Tem os empreendedores brasileiros sempre trazendo aí, gostei muito do patriotismo do Antônio, né? Que ele mencionou uma vasta... um monte de gente assim, muito interessante nessa área, como Murilo Gun. Eu acho que o Fábio, agora eu esqueci o nome do cara, o do Orlando City. Eu sempre vejo tudo dele, cara, do Geração de Valor, pô. Ah, não tô lembrado agora também, não. Alguém vai jogar o nome dele aí, pô, agora eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, é um cara que eu sigo bastante. É um cara que eu sigo bastante, eu gosto muito, assim, da pegada dele, de empreendedorismo. Geração de Valor é Rodrigo de Oliveira? Não, não é Rodrigo Oliveira, não. Enfim, eu vou lembrar o nome dele, mas... Flávio Augusto, é isso aí. Valeu, Eric. Flávio Augusto. Olha o Eric aí, já apareceu. O Flávio Augusto é um cara pra mim fantástico. Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, Marcel Teles, é uma galera que, assim, quando eu voltei dos Estados Unidos, passei um tempo junto com o pessoal da Fundação Estudar e tive o prazer de chegar mais próximo desse pessoal, assim, entender um pouco. São pessoas, assim, fantásticas que fazem um grande desenvolvimento no Brasil. Então agora vamos para a pergunta do pessoal aqui, que hoje, como todos os dias, ninguém perdoou, todo mundo caiu dentro. Então a Natasha, ela começa perguntando sobre o processo de orçamentação na Austrália, se é diferente do Brasil, se existem escritórios especialistas, e perguntou assim, bom, são as estruturas que orçam, são as construtoras que orçam? Como é que funciona? Olha, é um pouco diferente sim, mas eu vou falar do meu conhecimento, não tenho como generalizar. A Austrália é um país imenso, assim como o Brasil, então às vezes cada local tem uma forma diferente de fazer alguma coisa, mas a minha experiência aqui ela é bem similar com os Estados Unidos, bem similar com a parte britânica. Eles têm o que a gente chama de General Contractor, né, que é uma empresa, geralmente uma construtora, que ela pega uma obra e ela constrói aquela obra, né, do início ao fim, contratando aí várias outras empresas para fazerem outros serviços, como a parte de hidráulica, a parte de elétrica e tudo mais, e em muitas vezes não tem aquela extrema necessidade de se ter um projeto aprovado, tipo, por arquiteto, por engenheiro. Isso eu achei interessante, né? Engenheiro estrutural, sim, você tem que ter um engenheiro assinando, mas arquitetura não necessariamente. Então, varia bastante de empresa para empresa. A gata tá aí, né? Tá gostando da apresentação. Falei, eu jantei, mas eu acho que ela não. Varia bastante de empresa para empresa, mas geralmente a experiência que a gente tem aqui é que as próprias construtoras que fazem o orçamento. Então o pessoal espera todos os projetos e a partir disso eles mandam para o que eles chamam de quotes, né? Eles enviam isso para vários
subcontractors, como a gente chama, tem a empresa, a empreiteira principal e esses subcontractors abaixo, que prestam serviços específicos, que é similar como uma terceirização no Brasil, né? Então isso aqui é bem comum, tipo, uma empresa pega o projeto, manda uma solicitação de orçamento para todas essas pequenas empresas, todo mundo manda o preço para ele, aí ele manda o preço final para o cliente. Aí ele diz, olha, eu vou cobrar tanto para construir, projetar a sua edificação, e a partir disso é assim que é feito. Então, no meu caso, eu trabalho em uma construtora e a gente está diretamente relacionado com essa parte também de orçamentação, né, para ter análise de custo, mas isso pode mudar, cara. Se você for para uma cidade maior, Sydney, Melbourne, talvez tenha algum sistema diferente, eu não sei. E uma coisa que eu achei muito interessante e impactante é que aqui na Austrália a gente não tem bancos de preço bem desenvolvidos como no Brasil. No Brasil a gente tem Sinap, a gente tem OSSA, a gente tem o TCPO lá com todas as composições, tem muita informação. Aqui na Austrália é muito difícil encontrar isso. É um país relativamente novo e eu até fiquei surpreso. Falei, pô, como assim? Não tem um banco de preço nacional? Pelo menos se alguém souber, se alguém tiver aí, tiver alguma experiência, me fala, porque eu tô tendo problema com isso, porque a gente não acha. Então a gente tem que estar criando todas as nossas composições e bancos de preço, que é um trabalho enorme. Então essa para mim é a grande dificuldade, né? O Brasil está mais avançado nesse sentido, vejo eu. Mas, mais uma vez, eu estou falando da minha experiência, pode ser que em outro lugar da Austrália mude, porque cada lugar é diferente, vai para Gold Coast, vai para Adelaide, Perth, Sydney, Melbourne, cada cidade tem uma realidade um pouco diferente aqui. Então, aí, a gente agora parte para as perguntas de BEP. Quando você comentou lá, o pessoal respondeu. Muita gente participou lá, Leonardo Vieira, Edivaldo Alves, Alane Amorim, Carlos Henrique, o Rui, a Andréa Mello, todo mundo lá respondeu, só que com um delay do YouTube, né? Só lembrando, pessoal, e a Natasha, ela fez aqui 2 perguntas sobre o BEP. Se o BEP, assim, né, eu acho que melhor responder isso dando uma esclarecida, que ela fez a pergunta assim, você acha que junto com o BEP deve ir um template? E perguntou se o BEP faz parte do BIP. Aí eu comecei a tentar responder no chat, mas era algo melhor você comentar aí na sua fala. Tá, eu acho que. Eu não sei de que template ela tá falando, mas se for um template, por exemplo, de Revit, eu acho que não necessariamente, porque assim, o BEP. Pode ser que a empresa tenha, tá? Um template, pode ser que seja uma empresa de projeto e ela terceiriza esse trabalho, cria um BEP e aí ela diz, olha, esse aqui é o template que vocês vão usar para o desenvolvimento. Mas pode ser que não, pode ser que seja um órgão do governo que diz, olha, eu preciso disso, eu preciso desses entregáveis, e aí, tipo, siga esses requerimentos que eu tenho aqui, manuais, se você for para o governo britânico, tem muita coisa, tem a paz, tem vários documentos que eles fazem, e com isso me deu o que eu preciso. Mas pode ser que ele tenha um template ou pode ser que não. E isso também é bem relativo de projeto para projeto. Se o cara estiver trabalhando com a EcoSim, se o cara estiver trabalhando com, sei lá, com ArchiCAD, vai depender de como é que está sendo solicitado aquilo. O máximo de informação, assim, na minha experiência assim, de gerenciamento, o máximo de informação que você conseguir passar para quem você está solicitando alguma coisa, melhor. Então, se você já tem um template e você quer que seja feito naquilo, cara, manda junto, né? Por que não? Mas não necessariamente ele vai junto também. A outra pergunta era o que, Guilherme, fora essa do template? Se faz parte se do vem BIP, no BIP, né? Mas aí eu também queria acrescentar, falar justamente que, agora eu esqueci o nome daquele cara que a gente conheceu lá no BIC, mas que ele trabalhava com o BEP de forma terceirizada, porque o BEP, nesse caso, ele pode ser, como o Arthur falou, tanto para projeto quanto para empresa. No caso, quando você faz um BEP para a empresa, é você implementar o BIM, propriamente dito, né? Você definir o plano de execução BIM de uma empresa é o que ela vai fazer em relação ao BIM. Só que um terceiro, no caso isso aconteceu, a gente tem até alguns exemplos aí, vou ver se eu consigo compartilhar, que, por exemplo, a polícia de Nova York estava querendo fazer de alguns dos usos do BIM, então contratou esse profissional, esse BIM Manager. Safi. Safi, como é que é o nome? Já esqueci. Safi. O Safi, ele pegou e fez esse documento que mostrava todos os envolvidos nos processos da polícia de Nova York para um determinado uso. Então, assim, foi para um tipo de projeto, ele reuniu essas informações, ele fez algumas definições com os envolvidos, né? Quais os templates, quais as formas de trabalho, e a partir disso foi criado o BEP para aquele projeto, com aquelas pessoas, tem informação de contato, telefone, que se der algum problema, as pessoas responsáveis estão todas reunidas no mesmo arquivo. Então, é basicamente isso, assim, dando um exemplo prático, né, de um BEP de projeto. Isso, e só complementando também,
E geralmente o BEP, sim, ele vem junto do BIP, mas por quê? Porque em todo BIP, toda implementação BIM que nós fazemos, a gente tem um projeto piloto. A gente precisa, tipo, aplicar aquilo na prática. E aí, como é que a gente faz essa aplicação? Exatamente através da instrução que vem do BEP. Né? Então, geralmente o BIP ele é um documento, como eu falei, na fase de implantação, não na fase de implementação. Ele é um documento que vai te dar toda uma estruturação, análise estratégica da empresa para indicar o que é que precisa ser implementado. E aí o BEP ele vem junto, por quê? Porque você vai ter que aplicar aquilo pelo menos em um projeto. Então a gente já faz uma indicação de como é que deve ser feito a implementação de pelo menos um projeto piloto utilizando um BEP. Então vem relativamente junto. Mas como o Guilherme bem falou, geralmente o BEP mesmo ele é muito mais aplicado em projetos específicos, como por exemplo esse caso de Nova York, seja um projeto pequeno ou um projeto que vai envolver todo um sistema, né, governamental diferente. Então varia demais. Mais uma vez, não tem receita de bolo. E depois, enquanto você estava falando daquela parte de trabalho, a Paula Ribeiro ela perguntou como definir quantas horas vou gastar para fazer um determinado projeto. Experiência. Você começar a contabilizar o que você gasta hoje. Tá? Muitas vezes o cara não sabe quanto tempo gastou nos projetos. Nós aqui, nós temos principalmente nós que trabalhamos por hora, o Guilherme também tem essa experiência, né? O que é que você faz toda semana, Guilherme? Você preenche sua plataforma lá de Excel para dizer o que é que você gastou em cada projeto, em cada hora. Eu faço a mesma coisa aqui na Austrália, a gente utiliza um programa chamado T-Sheets, que ele automaticamente, assim, quando eu vou mudando de projeto, ele vai quantificando o que é que eu estou gastando naquelas horas. Naqueles projetos. E com isso a gente cria relatórios e a gente começa a mensurar. No Brasil, como geralmente o pessoal ele é contratado por mês, então o pagamento vem por mês e não importa o que é que você fez, né, às vezes, fica mais difícil você ter essa mensuração. Então o que eu indico é o quê? Comece a fazer isso você mesmo. Existem vários aplicativos como o Toggler, eu vou até escrever aqui, Toggler, não sei nem se falar esse nome, acho que é Toggler, que você só vai, tipo, mudando o projeto que você está trabalhando. É muito fácil de você fazer essa alteração e você vai começar a quantificar os projetos. E aí, ao final do seu projeto, você pode ter relatórios, assim, surpreendentes. Você pensar, caramba, eu passei esse tempo todo fazendo esse projeto, nem imaginava. Às vezes, outro projeto você cobrou mais, mas passou um tempo pequeno. Então, isso você vai pegando com a experiência e para isso você precisa começar a quantificar isso. Voltando à parte de gestão, né? Quem não quantifica não gerencia. Então, é muito interessante essa visão internacional, quando a gente começa a trabalhar para os países que utilizam o pagamento por hora para fazer essa avaliação e a gente trazer isso para a realidade brasileira. Então, começa a quantificar seus projetos a partir de agora, até projetos pessoais, eu faço isso também para saber o que é que eu estou dedicando, e com isso você vai ter uma tomada de decisão muito melhor e ter uma ideia de como é que você vai cobrar isso nas próximas vezes. E eu também queria acrescentar que a gente fala de BIM, né? Só que eu vi o meu pai montando um sistema de BIM, de gerenciamento de ativos, dentro de casa. O fogão quebrou, ele botou um bilhete assim, quebrou no dia tal, ainda não liguei para o conserto. Então é uma forma de comunicar. Não é uma forma digitalizada, mas ainda assim ele colocou uma informação num objeto. Se você perguntar para o meu pai a mesma coisa, eu falo, pai, eu tô com pressa, eu tô saindo aí. Em 5 minutos e 20 segundos eu faço um suco de laranja, você vai querer? Eu falei, eu não tenho 5 minutos. Então, assim, quem quantifica tem essa facilidade. E aí o pessoal, os estagiários da empresa que eu trabalhava, falavam, mas eu nunca lembro de preencher. Eu falei assim, é porque o seu salário não depende essa planilha do Excel tá preenchida. Porque se dependesse, duvido. Eu esqueci de preencher as 20 horas que eu trabalhei essa semana. Então você não recebe 20 horas de trabalho. Era simples. Nos Estados Unidos funciona simplesmente assim, a gente usa o BTS, né, o BTS, e toda semana tem que assinar na sexta-feira, e aí segunda-feira é revisado, então assim, toda semana isso tem que ser atualizado. E se não for, você não recebe dinheiro, simples. Peraí, calma, a gata tava carente aqui, agora me arranhou todo. Comecei a dar atenção para você. Então assim, e agora foi uma outra pergunta que eu acho que eu não tinha recebido. O Edivaldo Alves perguntou, por que não cobrar por kilobyte gerado? Pô, kilobyte gerado. Cara, porque isso é muito relativo. É interessante, mas eu acho que não funcionaria, por quê? Porque tem muita gente que começa a trabalhar com algo que a gente debateu na sessão de mesa redonda, que é o overmodeling e o overinformation, né? Eu acho que foi isso que a gente discutiu. Tem modeladores que eu sempre dou esse exemplo. Eu pedi para o cara fazer uma vez um extintor de incêndio, e o cara tava modelando até o selo do extintor de incêndio com as letrinhas, tipo, as informações. Cara, isso vai me servir de quê? Então só acaba aumentando o seu nível de desenvolvimento do projeto, acaba aumentando a memória, né, os bytes gerados aí, mas aquilo não vai ser útil para mim de forma alguma.
Então, assim, vai depender. Se você estiver trabalhando para um cara super perfeccionista, ele tá te pagando e vai dizer, olha, eu quero que você modele tudo. Aí vamos modelar, né? Por que não? Eu tô recebendo, o cara quer, aí eu vou lá e gero quantos kbytes ele quiser. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Então a gente tem geralmente um orçamento ali baixo e a gente tem que tipo, só fazer o necessário mesmo para o projeto continuar se desenvolvendo. Então acho que dessa forma ficaria muito difícil de assim, mensurar o que vai ser cobrado, né? Porque eu posso fazer um modelo BIM que eu vou dedicar 100 horas e esse modelo ter tipo 50 megas e o Guilherme dedicar 2 horas para um modelo que tem 4 gigas. Tipo, varia, né? Então, acho que fica muito difícil, mas eu gostei da Eu lógica, gostei da linha de pensamento, foi boa. né? Porque hoje é informação é dados, Big Data, né? Foi bom. Inclusive, pessoal, só um comentário aí, falando de. A gente foi para o evento da Forge, né? Como eu disse, e a própria Autodesk ela vai estar cobrando por bits também para o Revit na nuvem. Então, já tem a plataforma online do Revit na nuvem, é o Design Automation, hoje é mais para desenvolvedores de Autodesk. E aí, o que é que você faz? Você dá os inputs de comando, ele joga esse material para a nuvem, processa e joga isso de volta para você. E aí você paga pelo tempo de processamento. A mesma coisa com servidores. Se você for comprar um servidor da Azure lá, da Microsoft, para fazer o rosteamento dos dados da sua empresa, eles vão te cobrar exatamente por tempo de processamento e memória. Mesma coisa é o Google Drive, ele cobra você pela quantidade de megabyte que você tem. Então, assim, para prestação de serviço e storage, né, armazenamento, eu acho que isso funcionaria para armazenamento, mas para prestação de serviço é muito difícil quantificar isso. E o Leonardo Vieira, ele pergunta aqui, essa daqui é a nossa última pergunta, você falou sobre ter conhecimento em processos construtivos. Então é importante se especializar em alguma disciplina antes de ser BIM Manager? Claro, claro. Eu acho que isso é importante demais. Mas, assim, o que eu costumo dizer é que mais importante é você ter a humildade de saber de identificar o que você não sabe, saber para quem ligar. Você ter uma boa rede de networking. Por quê? Porque o BIM, ele pode ser extremamente complexo. Como eu falei, a minha área, o meu background, ele mas eu vou estar com certeza me deparando com áreas que não são da minha base profissional, só que eu também tenho que saber. Então, como BIM Manager, eu tenho que estudar tudo. Eu tenho que estudar arquitetura, eu tenho que estudar engenharia, eu tenho que estudar programação, eu tenho que saber, assim, o macro. Por quê? Porque a gente vai estar gerenciando diretamente equipes que vão trabalhar com essas diversas áreas. Então, pelo menos o básico você tem que saber. E aí, os últimos anos da minha carreira foi dedicando a investimento em cursos em tudo que era a área aí. Eu fiz curso de orçamento, eu fiz curso de arquitetura, eu fiz curso de programação, para que a gente possa entender, né, esse contexto macro. Mas você não precisa ser um expert extremamente naquilo. Por quê? Porque você não vai estar diretamente fazendo aquilo, a não ser que você seja um modelador BIM ou um coordenador BIM daquela área específica. Mas como a gente está num cargo de gestão, a gente está trabalhando hoje muito mais com, por exemplo, gestão de pessoas, com gestão de inteligência emocional, a gente trabalha com construção de equipes, e é uma coisa que o Guilherme, por exemplo, me ajuda bastante. Então, o tempo todo eu tenho uma listinha aqui de uma galera gigante aqui, quando eu preciso, eu ligo. Fábio, elétrica, o cara quer fazer tal coisa, não é comigo não. E aí, vai? Aí o Fábio, cara, posso, não tenho tempo. Preciso de o cara chegar, eu quero um plugin para desenvolver para minha empresa. Aí eu ligo pro Thiago. E aí, Thiago, dá para fazer? Então, assim, é mais importante a rede de network que você tem do que exatamente você ser o melhor em tudo. Você nunca vai saber tudo, né? Então, se especialize numa coisa e aí tem uma rede de pessoas para você saber quem ligar. No nosso caso, o The Beam Team aí, né, que sempre tá junto com a gente para auxiliar nessa jornada.